Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade à nossa série Milagres, é a sexta mensagem, e a mensagem de hoje nós vamos falar sobre a cura do homem cego. Se você tiver com a tua Bíblia, abra comigo lá em João capítulo 9. João capítulo 9. A gente se veste mais chiquetoso assim, né? Em dias especiais como esse. O pessoal estranhou, né? Falou, pastor, hoje vai ter exame. Eu falei, exame do quê? Do que você está querendo dizer com isso? Aquela piadinha, né? Básica. Eu falei, meu filho, para essas ocasiões a gente coloca gravata, a gente coloca terno. Para ficar chiquetoso. Glória a Deus. Todos acharam João capítulo 9? Todos acharam aí? Fala comigo. A luz do mundo cego. Vamos lá, gente, agora com fé. A luz do mundo cego. Glória a Deus. João capítulo 9, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam, parece-se com ele, mas ele mesmo insistia, sou eu. Perguntaram-lhe, como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Até aqui por enquanto, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Jesus, muito obrigado mais uma vez por esta noite tão especial que o Senhor tem preparado para a vida dos nossos irmãos queridos, pela Érica e pelo Diego. E eu peço mais uma vez que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Senhor, libera sobre nós o espírito de revelação e de sabedoria para nós não apenas compreendermos a Tua palavra, mas vivermos diariamente a Tua palavra. Que haja uma encarnação da Tua palavra em nosso coração. Que a gente venha encarnar, Deus, essa palavra, que ela seja uma verdade dentro de nós todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Bom, esse aqui é o segundo milagre que Jesus é citado no livro, ou melhor, o sexto milagre que João cita em seu livro. Nós vemos que ele coloca de forma muito objetiva e pontual apenas 7 milagres. No final do livro de João, ele diz que Jesus operou tantos milagres que não caberiam em tantos livros, tanto que de milagres que ele operou em seu ministério. Então nós vemos aqui, em cima disso, que no judaísmo antigo, acreditavam que toda doença, enfermidade ou até mesmo uma deficiência era por conta de pecado. Nós vemos também que eles acreditavam que os pais ou a pessoa tinham cometido um pecado ao ficar cego. Alguns de nós aqui também já ouvimos falar sobre maldições hereditárias, ou um pré-determinismo. O pai pecou, a mãe pecou, então ele vai continuar vivendo a vida dessa forma. Era isso que eles acreditavam. Só que o sofrimento nem sempre é resultado, não é sempre resultado direto do pecado de uma pessoa. A gente vê, por exemplo, lá no livro de João, capítulo 5, aquele homem no tanque de Betesda. Jesus, depois de curá-lo, encontra com ele no templo e diz para ele, cara, você foi curado. Você foi curado, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então ali a gente vê que aquela enfermidade, aquela debilidade era resultante de uma vida de pecado. Só que nesse caso, não dá margem para isso, não era uma vida de pecado, muito menos dele, muito menos também dos pais. E Jesus fala claramente dizendo que
ele nasceu daquela forma, ou seja, nós vemos uma permissão de Deus, um sofrimento, uma debilidade, uma doença, uma enfermidade, uma deficiência, para que a glória de Deus fosse manifestada na vida daquela pessoa. Eu não sei qual o entendimento que você tem com relação à maldição hereditária, mas a Bíblia, ela fala dois aspectos. Primeiro, que diz que Deus visita o pecado dos pais na vida dos filhos, até terceira e quarta geração. Mas também tem um texto que diz que os filhos não são culpados pelos pecados dos pais. Então, como nós podemos observar esse contexto de maldição hereditária que a gente ouve falar aí pelos cantos da igreja, pelos bastidores, né? Porque o pai é alcoólatra, então a pessoa é alcoólatra. Bom, basicamente, a forma como nós cremos que toda maldição, ela é quebrada no nome de Jesus Cristo. Dentro de um ambiente familiar, a pessoa, ela tem uma predisposição a se tornar de fato aquilo que os pais foram, ou o que eles são. O pai vive no alcoolismo, os filhos podem ser levados a uma vida de alcoolismo, os pais viviam uma vida de prostituição, eles têm uma tendência muito grande de também viver uma vida de prostituição. A gente vê a desestrutura familiar, nós vemos a disfunção da estrutura familiar na vida dos filhos. É por isso que, por exemplo, na nossa casa, nós declaramos sobre os nossos filhos quem eles são em Deus. Não é porque o meu pai foi um alcoólatra, não é porque meu pai agredia a mulher que eu tenho que ser. Quando eu tive um encontro com Jesus, a partir daquele momento o Espírito Santo trouxe uma convicção em meu coração, a vida que eu precisava levar daqui para frente, que eu não precisava ser como meu pai era, eu não precisava ter o mesmo pensamento, o mesmo comportamento que os meus pais foram. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Jesus e você crê que de fato Jesus levou sobre si todos os pecados e enfermidades na cruz do Calvário, e pelas tuas pisaduras vocês foram sarados, toda a maldição já é quebrada. Vocês estão aqui? Então, nós cremos que a maldição hereditária é uma predisposição de uma pessoa em relação ao que os pais estavam vivendo e praticando. Mas também nós cremos que o sangue de Cristo, ele tem poder para quebrar toda e qualquer maldição que houver na linhagem dessa família. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Deus, em sua sábia e misteriosa providência, algumas vezes permite que seus filhos passem por dificuldades e sofrimentos para experimentarem a graça de Deus. Então nós vemos aqui também nesse texto que houve uma permissão de Deus com relação àquela pessoa que nasceu com uma deficiência, no caso, a cegueira. Às vezes a gente não tem resposta para os dilemas da vida. Por que Joaquim tem autismo? Por que fulano nasceu sem os braços? Por que ciclano nasceu com uma doença? A gente não consegue ter explicações para esses problemas que nós encontramos cotidianamente na nossa jornada. Mas de uma coisa nós cremos que, como foi falado aqui, Jesus tem poder para curar todas as coisas. Nós cremos nisso. E nós vemos aqui Jesus dizendo que Ele é a luz do mundo em meio às trevas. O que na verdade Jesus estava apontando nesse texto não era o homem que estava cego fisicamente, mas era para apontar uma cegueira espiritual que o povo vivia naquela época. Deus permitiu com que aquele homem nascesse cego para que a glória de Deus fosse manifestada sobre ele, mas também para mostrar de forma geral a cegueira espiritual que aquele povo vivia. E nós vamos aprender aqui alguns princípios que o Espírito Santo ministrou em nosso coração para que a gente possa não apenas compreender, mas viver de maneira prática aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando. Primeiro ponto: não tenha medo de testemunhar a sua fé em Cristo. Repete comigo: não tenha medo de testemunhar a sua fé em Cristo. Nós vemos que esse homem, depois que ele apareceu curado, os líderes religiosos chamaram ele, dizendo: mas peraí, cara, você não estava mendigando? Você foi curado? Sim, eu fui curado. E ele começou a testemunhar, e novamente os líderes religiosos começaram a questionar: mas peraí, você foi curado, mas foi curado no sábado? Não é possível. E foi curado por quem? Quem foi que te curou? Percebe que a todo instante aquele homem estava testemunhando que ele foi curado.
Mas nós vemos que os líderes religiosos não estavam dando nenhum crédito para a cura daquele homem. Então nós vemos aqui claramente uma cegueira espiritual acontecendo aqui no meio do povo, mas aquele homem estava testemunhando que ele foi curado. Ou seja, a forma mais poderosa de compartilhar o evangelho é testemunhando. É quando você testemunha. Nós tivemos um batismo ontem, 5 pessoas foram batizadas e eles estão testemunhando que eles são uma nova pessoa diante do Senhor. Testemunho é mais poderoso do que uma pregação de culto, do que uma pregação no púlpito. Nós ouvimos aqui o Diego, ouvimos a Érica, quão poderoso é nós ouvirmos esses testemunhos. João vai falar no livro de Apocalipse que o testemunho de Cristo é o espírito de profecia. Ou seja, quando nós testemunhamos, nós vemos e observamos o mover do Espírito Santo sobre cada um de nós. Então, por isso que todo instante nós devemos testemunhar o que o Espírito Santo tem feito na nossa vida. Amém, irmãos? Então, abre a sua boca quando você estiver no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não seja tímido de testemunhar a transformação que tem acontecido na tua vida. Agora, se não está havendo uma transformação na tua vida, porque provavelmente é por isso que nós não estamos testemunhando. Mas em todo instante, Jesus tem interesse em transformar todos os dias a nossa vida. E todos os dias Ele te dá um testemunho para você compartilhar essas transformações, micros transformações que tenham acontecido na tua jornada. No seu trabalho, na tua escola, entre a sua família, você testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na tua jornada. Segundo princípio que nós aprendemos aqui é: não negue os fatos para mudar de vida. Nós lemos aqui o versículo 17, vai dizer o seguinte: finalmente tornaram a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu: é profeta. Percebe que em todo instante os líderes religiosos estavam rejeitando os fatos, e ele dizendo: eu fui curado, eu estou vendo. E eles rejeitavam os fatos, rejeitavam ali o testemunho daquele homem. Isso acontece com muitas pessoas que estão negando os fatos, negando as transformações que está acontecendo diariamente na vida. Então não seja esse tipo de pessoa. Não viva negando os fatos, negando de fato a existência de Jesus, a transformação que Jesus tem operado, não apenas na tua vida, mas também na vida de outras pessoas. Nós devemos celebrar. Não é porque não esteja acontecendo da forma como você espera na tua vida, que Jesus não está fazendo. Lembra de João Batista, Mateus capítulo 11, ele estava na prisão, e ele mandou perguntar para Jesus se ele era o Cristo ou tinham que esperar outro. E Jesus responde: manda dizer a João Batista: os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados, e bem-aventurados aqueles que não se escandalizarem de mim. Sabe o que estava acontecendo ali? João Batista estava tirando os olhos daquilo que Jesus estava fazendo, porque ele olhou para si e viu que Jesus não tinha libertado ele da prisão. Era o que ele esperava. Lembrou de Isaías 61: o Espírito do Senhor Deus me ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos, restaurar aqueles que estão com os corações entristecidos e trazer liberdade aos presos. Então ele pensou: peraí, está fazendo para todo mundo, mas e para mim? Não está fazendo nada? Eu sei que os cegos estão vendo, surdos estão ouvindo, mas Jesus, eu estou preso. E aí, vai fazer alguma coisa por mim? É quando nós pegamos as nossas experiências ruins e traumáticas e colocamos tudo dentro de uma mochila nas costas e julgamos que Deus não está agindo mais. Por quê? Não está fazendo na tua vida, mas está fazendo na vida do outro. Irmãos, se João Batista duvidou que Jesus era o Cristo, imagine nós na jornada. Nós vamos passar por situações que teremos dúvidas. Como foi falado no domingo passado, você pode até ter dúvidas, mas não duvide de Jesus. Você pode até ter dúvidas, mas não duvidar de Jesus. Mesmo que Ele não esteja fazendo algo na tua vida da forma como você espera, pelo menos na vida de alguém Ele está fazendo algo, e nós devemos celebrar, se alegrar com isso. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Terceiro princípio. A graça não se aplica, não se explica, se vive. Repete comigo, a graça não se explica, se vive. Versículo 23 vai dizer assim: foi por isso que os pais disseram: tem idade, interrogai-o. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia. Os caras queriam que ele explicasse como aquilo havia acontecido. E ele, cara, não sei, eu só sei que ele pegou a saliva. Olha que doideira, gente. Imagina a cena. Pegou a saliva, misturou com terra, fez ali. Alguns teólogos falam que Jesus de fato criou dois olhos. Criou dois olhos, da mesma forma como Deus formou o homem do pó da terra. Jesus fez dois olhos para o homem também ali. Criou o homem, o olho nasceu. Você crê nisso, irmão? Você acredita nisso? Mas você fala: pastor, eu não vi, então eu não acredito. Mas quem falou que é a fé, você tem que ver. A fé nós não vemos, mas nós percebemos que ela está aqui no nosso meio. É por isso que Hebreus capítulo 11 vai dizer: a fé é o firme fundamento. Alguém já viu a construção de um prédio aqui? No início, você vê o fundamento. Você vê lá, faz o buraco, coloca o fundamento. No início de uma construção, você vê o fundamento. Depois que é construído esse prédio, você não vê mais o fundamento. É por isso que o invisível sustenta o que é visível. O invisível sustenta o que é visível. É por isso que a fé é o firme fundamento. Nós não vemos, mas a fé está aqui. Você não pode dizer que a fé, eu tenho que sentir a fé. Não, a fé você não sente, porque a fé é uma convicção. A fé é uma certeza. Obviamente, nós gostamos da experiência, gostamos de sentir a presença de Deus. É maravilhoso, Deus colocou sentimentos em nós. Mas nós não devemos nos mover pelos sentimentos. Amém, irmãos? Então aqui, os caras queriam que ele explicasse. Ele falou: cara, eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Então a graça, ela não vem por intermédio de uma performance sua. Até mesmo Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, dizendo que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não é dom de vocês, mas é dom de Deus. Ou seja, nós somos salvos para fazermos boas obras. Isso é a graça. O que seria o legalismo religioso? Eu tenho que fazer boas obras para ser salvo. E o Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho diz que nós somos aceitos, somos amados, somos salvos por Cristo. Logo nós obedecemos por amor. Não é uma imposição, não é uma performance. Eu não tenho que mostrar, não tenho que exibir. Eu apenas preciso viver aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim. O Evangelho não se trata daquilo que eu tenho que fazer, mas o Evangelho se trata daquilo que Jesus já fez na cruz por mim. E eu preciso viver debaixo dessa verdade na minha vida. Quarto princípio que nós aprendemos: a religiosidade escraviza, mas a graça te liberta. Repete comigo: a religiosidade te escraviza, mas a graça te liberta. Versículo 16 vai dizer: alguns dos fariseus diziam: este não é homem de Deus, pois não guarda o sábado. Vai lá no versículo 31 comigo. No versículo 31 vai dizer assim: nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Ele ouve o homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Disseram eles: tu és nascido todo em pecado. Como ousa nos ensinar? E os expulsaram. Sabe o que nós vemos aqui? Um apego à incredulidade. O apego à incredulidade te leva à cegueira. E aqueles homens estavam completamente cegos diante daquilo que Jesus estava ensinando através daquele homem cego. E nós vemos claramente Jesus, a gente não entende os métodos muitas vezes que Deus usa. Por exemplo, pegou fez ali do olho, colocou no olho do homem usando a saliva. E aquilo me questionou, fui procurar, ouvir outras pessoas a respeito disso. E todos eles foram unânimes dizer: nós não podemos questionar os meios que Deus utiliza para curar pessoas. A gente fala: nossa, que absurdo.
Será que eu posso, então, usar saliva para curar? Obviamente a gente não vai fazer isso, irmão. Imagina um cara aqui vai orar por você, tá com problema no olho e passar a saliva dele na mão e colocar no teu olho. Você vai falar assim, meu amigo, para com isso. Para com isso. Mas ali nós vemos claramente que Deus utilizou métodos, ali, meios, para que aquele homem fosse curado. Por exemplo, ele era cego, certo? Vocês estão aqui comigo? Ele era cego, então ele não podia ver. Só que ele sentiu Jesus tocando nele, através ali da saliva misturada com a terra. Então ele percebeu através do sentir, e não pelos olhos que ele estava vendo. E foi curado. E aqueles homens começaram a questionar. Mas espera aí, hoje é sábado, presta atenção. O espírito religioso, ele sempre vai julgar. Ali no caso foi o dia de sábado. O que é o dia de sábado? O dia onde o povo guardava o sábado, um dia de descanso. Então eles questionaram Jesus, espera aí, porque está na lei. Tem uma lei no Antigo Testamento dizendo que não pode trabalhar, não pode pegar lodo, não pode fazer massa, não pode fazer nada. Então os caras se importaram mais com o lodo do que na verdade com a cura daquele homem. Em nenhum momento eles olharam para o coração, em nenhum momento eles viram e se alegraram com a cura daquele homem. Era como se você nasceu cego porque você pecou, seus pais pecaram e vai ser assim pro resto da tua vida. Quem já ouviu falar daqueles Dalits lá na Índia? Que lá na Índia eles têm uma separação social por classificação ali. E como que eles conseguem perceber uma pessoa que tem uma baixa sociedade? Pela cor da pele. Então, quanto mais escura for a pessoa, ou seja, mais baixa é a casta dela. Então, os Dalits, segundo a cultura hindu, é como se fosse a areia que o deus Brahma pisa. E sabe quais são as profissões que essas pessoas trabalham? Limpando bueiro de rua. E eles foram pré-determinados a viver a vida inteira dessa forma. Não tem oportunidades. Vocês nasceram assim e vão morrer assim. Então os religiosos vivem dessa forma. Então eles pensavam, tá assim porque pecou. Ou não tem nada que você possa mudar. Nesse aspecto eu já sou um pouco arminiano. Porque o homem tem responsabilidade de se posicionar para que a sua história seja mudada. Coisa que está entendendo isso? Nós cremos que Deus é soberano, que Deus tem os eleitos, mas também cremos que os homens têm responsabilidade. Teve um pastor que ensinou algo muito simples. Ele falou o seguinte: quando você se ajoelha para orar, você é um calvinista. Você diz, Deus Todo-Poderoso, Tu és maravilhoso, não cai uma folha da árvore se não foi a Tua permissão. Mas quando você levanta da oração, você é um arminiano, porque você tem responsabilidade. Ou seja, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, mas também você é responsável para ter uma fé ativa para viver a promessa que Deus tem para você. Quantos aqui estão entendendo isso? Então o homem é responsável também. Deus é soberano, está tudo no controle de Deus. Mas nós vemos claramente que a religiosidade daquelas pessoas estavam escravizando elas. E o homem dizendo, cara, fui liberto, fui curado, vamos celebrar. Então a arrogância, ela cega as pessoas. Elas não nasceram cegas, mas elas se tornaram cegas à medida da tua vida, a caminhada da tua vida. Ou seja, tem muita gente na igreja pregando a verdade a partir de uma religiosidade. Muita gente pregando, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, João 3,16. Aí ele vai para João 3,17, 18, e fala, Deus está te condenando, Deus está te julgando. É uma verdade, sim ou não? Jesus, quando voltar, Ele não vai voltar como advogado, Ele voltará como juiz. E Ele diz, aquele que não crê já está condenado. Mas antes de pregar a mensagem da ira de Deus, nós precisamos pregar a mensagem da esperança. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem que deve estar na nossa boca. Mensagem de esperança, mensagem de vida, mensagem de fé, mensagem de cura, mensagem de liberdade, mensagem de restauração, de reconciliação. Essa é a mensagem que nós carregamos. Mas nós sabemos que aqueles que não crêem já estão condenados. Nós cremos. Só que nós vemos claramente aqui que eles estavam pregando a verdade a partir de uma religiosidade.
É isso que acontece. Quinto princípio. Mais importante do que a cura é a salvação. Repete comigo. Mais importante que a cura é a salvação. Versículo 35 vai dizer assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado e quando o encontrou perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: tu já o viste e é aquele que fala contigo. Uau! Presta atenção. Jesus curou ele, sim ou não? Ele voltou a ver, sim ou não? Jesus percebeu que ele experimentou um poder, mas Jesus estava mais interessado na salvação dele do que, na verdade, na cura dele. Quem está entendendo isso? Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente vê a palavra salvação, no original grego é sozo, repete comigo, sozo. A palavra sozo significa cura, libertação e salvação. Porque o mesmo Deus que te cura, o mesmo Deus que te liberta, é o mesmo Deus que quer te salvar. Porque não faria sentido você ser curado e não ser salvo. O objetivo final de Deus é te salvar, irmão. Te salvar da perdição. Te salvar de você mesmo. Sabe? A gente está sendo encharcado de mensagens de autoajuda, do pessoal da teologia coach, dizendo que você pode, você consegue, você é incrível, você é maravilhoso, né? Você é mais do que vencedor. Quantos gostam de ouvir isso? A gente gosta. Mas se eu te falar que você não é incrível, que você não é maravilhoso, que você não pode todas as coisas, que você não é mais do que vencedor. Romanos capítulo 3, versículo 23 vai nos ensinar que você é pior do que você pensa. Mas em Romanos 5 diz que você é mais amado do que você imagina. Essa é a verdade do Evangelho, que nós precisamos abraçar com todas as forças do nosso coração. Entenda, eu creio que se nós pudéssemos abrir mais aqui o microfone para você testemunhar, você vai falar: puxa, eu fui curado disso, eu fui liberto disso, minha perna cresceu, eu voltei a ver. Eu creio nisso. Só que Deus está mais interessado na tua salvação do que na tua cura. E sabemos que Ele pode curar. O interesse final de Jesus sempre será a salvação. O poder de Deus é bom, sim ou não? Mas a salvação de Deus é melhor ainda, irmão. Glória a Deus. Sexto princípio. A fé se expressa na adoração. Versículo 38 vai dizer: disse o homem: creio, Senhor. Sabe o que aconteceu depois que ele disse que eu creio no Senhor? Ele foi curado, ele foi salvo e ele disse: eu creio, Senhor. Sabe o que aconteceu depois? Ele adorou Jesus. Quantos aqui estão entendendo isso? Ou seja, a fé expressa adoração. Se você fala: pastor, eu tenho fé. Ué, mas cadê a sua adoração? Adoração não é apenas o momento do louvor com a música. Adoração é toda a nossa vida. Adoração não é a parte da minha vida no domingo, 2 horas ali na semana. Levanto a minha mão, entrego o meu dízimo, recebo a oração, a bênção apostólica e aí eu vou encarar a segundona. Não faz sentido. Tem um homem querido que já falecido chamado Keith Green, que ele falou uma coisa: parece que nós estamos visitando Jesus na prisão todo domingo. Nós chegamos para Jesus no culto perguntando: Jesus, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Não está te faltando nada? Estão cuidando bem de você? Aí no próximo domingo ela volta, porque sabia que o dia da visita no presídio é no domingo? E ela tem ali durante 1 hora, 2 horas para poder estar ali com o preso familiar e depois voltar no outro domingo. Irmão, Jesus não está preso. Jesus não é um leão para nos entreter. Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá para nos despertar, irmão. Despertar da nossa inércia, despertar do nosso conformismo. E sabe, Deus levanta homens e mulheres, assim como levantou aqui Diego e a Érica, para tirar você e eu da zona de conforto. Para dizer: e aí, cara, vamos, acorda para a vida. Jesus não é um gato para ficar miando. Jesus é um leão para rugir. Vamos viver o que Deus tem para mim e para você. Vamos viver aquilo que Deus tem para mim e para você através da adoração. Porque a adoração, ela faz a missão. Quem está entendendo isso? Porque eu não estou cumprindo com a missão, porque eu não estou vivendo uma vida de adoração. A partir do momento que eu cultivo uma vida de adoração, com certeza a missão será cumprida. Mas deixa eu falar uma coisa: a adoração, ela é eterna.
Quando nós estivermos na Nova Jerusalém, ali com Jesus reinando eternamente, não vai precisar mais de missão. Não vai precisar mais pregar o evangelho. Não vai mais precisar fazer discípulos. Nós estaremos adorando ao Senhor. Enquanto a adoração ela é eterna, a missão ela é temporal. Vai já chegar um dia que nós não vamos precisar mais. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos cumprir com a missão através da adoração. Quem está entendendo isso? Ou seja, se eu cultivo uma vida de adoração, consequentemente vai resultar em missão de Deus. O que é a missão de Deus? Pastor, eu tenho uma crise de propósito. Eu não sei para o que eu fui criado para ser. Deixa eu falar uma coisa. Se você está aqui e você não entende qual é o propósito de Deus, eu vou dizer para você qual é o propósito de Deus para você. Pregar o evangelho e fazer discípulos. Pronto. Acabou a crise de propósito na tua vida. Você foi chamado para, primeiro, se relacionar com Jesus. Vinde após mim e farei de vocês pescadores de homens. Vocês só se tornarão pescadores de pessoas a partir do momento quando você vir para mim. Antes do ide tem um vinde. Repete comigo, antes do ide tem um vinde. Exatamente isso. Se você tem fé, se você crê, você deve cultivar uma vida de adoração. Adoração não é música. Adoração não é uma parte da minha vida no domingo. Adoração é toda a minha vida. Repete comigo, adoração é toda a minha vida. Desde o meu levantar ao dormir, eu preciso cultivar uma vida de adoração. Adoração também é trabalho. Porque algumas pessoas falam assim, puxa, eu queria ser pastor, porque aí eu teria tempo para orar, aí eu prego o evangelho, aí eu faço discípulos. Aí ela faz uma separação do santo e do profano. Quem já foi católico como eu, passava sempre em frente à igreja católica, o que a gente fazia? Sinal da cruz, não é isso? Passava de ônibus a pé, fazia o sinal da cruz e seguia. Ou seja, você faz o sinal da cruz na frente da igreja católica, você é santo. Depois que você passa, você não é mais santo, você é secular. O meu trabalho secular é porque na cabeça dessas pessoas, santo e bom é pastor, é líder de louvor, é alguém que está servindo dentro do prédio da igreja. Mas fora disso, é ruim e profano. Não, eu tenho um trabalho secular. Não existe trabalho secular para todo homem e mulher espiritual. Então para com essa expressão, com esse pensamento. É que eu tenho um trabalho secular, mas lá na igreja, lá eu sou santo. Lá na igreja eu prego o evangelho. Mas quem falou para você pregar o evangelho dentro da igreja? Jesus te chamou para pregar o evangelho fora da igreja. Mas nesses dias a gente está pregando o evangelho dentro da igreja. Ou seja, pregando o evangelho para os evangélicos. Sabe por quê? Sabe qual é o problema do Ocidente? Nós fomos cristianizados, mas não fomos evangelizados. Vieram os jesuítas evangelizando os índios e falando que os índios estavam tudo cheio de demônio, que eles tinham que agora parar de se vestir da forma como eles se vestiam e tal. Você conhece a história, não vou adentrar aqui, mas eles foram cristianizados, fizeram catecismo e tal, cristianizados, mas não foram evangelizados de fato. Assim estamos nós hoje. As pessoas estão sendo cristianizadas, mas não estão sendo evangelizadas. O que é o evangelho, pastor? É uma boa notícia. Mas uma boa notícia de quê? Que nós somos salvos. Do quê, pastor? Do pecado, da morte eterna e principalmente, nós fomos salvos da ira vindoura de Deus. Ah, mas Jesus não está mais irado. Deus não... Quem falou isso para você? Só se for pregador da hipergraça. Deus está irado e permanece irado. Naquela cruz foi expressado o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas também foi expressado a ira de Deus. Deixa eu falar uma coisa, se não fosse o evangelho seria heresia. Jesus se torna o alvo da ira de Deus, para que eu e você nos tornemos salvos da ira de Deus. Jesus o alvo e nós salvos. Maravilhosa graça. Jesus se fez inimigo de Deus, para que eu e você nos tornemos amigos de Deus. Jesus se fez órfão naquela cruz, para que eu e você nos tornemos filhos de Deus. Quem está entendendo isso? A fé se expressa na adoração, porque Jesus, ele cumpria com a missão, porque ele tinha uma vida de adoração constante, todos os dias da vida dele. Sétimo princípio: a arrogância cega a visão espiritual. Repete comigo, a arrogância cega a visão espiritual. Agora você vai falar com fé. Arrogância cega a visão espiritual.
Para a gente finalizar, olha só, versículo 39, disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo. Presta atenção, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, a fim de que os que veem não vejam, e os que veem se tornem cegos. Versículo 40, alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: acaso também nós somos cegos? Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo, perguntaram: acaso nós somos cegos? Disse Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, presta atenção, nós vemos, permanece o vosso pecado. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você está dizendo assim, eu vejo, você comete pecado. Percebe que Jesus usou a cura de um cego de nascença para mostrar a cegueira espiritual da nação. Quem está entendendo isso? O objetivo ali de Jesus, de forma didática, era para ensinar que os líderes religiosos estavam completamente cegos. Completamente cegos. Completamente cegos. Mesmo vendo com seus olhos naturais, eles não tinham sensibilidade, não tinham visão espiritual daquilo que Jesus estava fazendo. Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não tenham a revelação de Jesus. Percebe? Mas qual que é o Deus desse século que está cegando o entendimento das pessoas? Aqui, gente, intelecto, na mente. Romanos 12 vai dizer que nós somos transformados pela renovação do quê? Do comportamento? Não, da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então eram pessoas que se consideravam autossuficientes, arrogantes, soberbas, altivas. Por isso que eles repreenderam o homem que foi cego, que estava cego, agora estava vendo. Não se importaram com a cura, não se importaram com a liberdade, não se importaram com a graça, mas estavam se importando com o sábado. Mas hoje é sábado. Não estavam se importando com aquilo que estava acontecendo, porque eles, por mais que tinham os olhos para ver, eles não conseguiam ter a visão espiritual daquilo que Jesus estava fazendo. Esse é o problema nosso, quando a gente se considera autossuficiente. Porque a gente pegou uma habilidade, aprendemos a fazer tudo o que precisávamos fazer, a gente acha que não precisa mais orar, achamos que não precisa mais jejuar, achamos que não precisa mais estar em comunhão, achamos que não precisa mais ofertar, achamos que não precisa mais nada disso, porque a vida inteira acabou fazendo isso. Eu fiz tanto, né? Tem aquele pessoal que fala assim, 12 dias de jejum para 12 meses de bênção. Quem já fez isso? Aí ele jejua durante 12 dias, e os outros dias do ano ele não jejua mais. Porque não, já me consagrei no ano. Fui lá no culto da primícia da igreja, dei meu dízimo, fiz a oferta alçada, selei. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Jesus te libertou da escravidão, da religiosidade, da incredulidade. Quem está entendendo isso? Então a arrogância cegou aquelas pessoas, literalmente. E olha o ponto chave aqui, versículo 41. Disse Jesus, se fossem cegos, não tereis pecado. O que ele está dizendo? Era melhor vocês nem terem visto. O homem que era cego foi curado de nascença. Mas os caras que estavam vendo Jesus, aqueles que estão vendo, não vão ver. E olha que eles disseram, nós vemos. Aí Jesus fala, aí que vocês estão pecando, porque vocês se consideram autossuficientes. É comum a gente encontrar o evangélico, né, um ex alguma coisa, né? O ex-drogado, o ex-defunto. Não tem um ex-defunto. Ele morreu no terceiro dia, ele ressuscitou. E tem gente que se vende assim, um ex-defunto, né? Ex-defunto, ex tudo, né? Ex um monte de coisa. Aí eu lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja e eu estava falando exatamente sobre isso. E eu falei assim, irmão, deixa eu falar uma coisa. O maior testemunho que você vai contar na tua vida não é o fato de você ter ido no mundo, ter experimentado as coisas que o mundo tem para oferecer para você, para depois você voltar para a igreja para dizer, eu tenho um testemunho para contar. Porque quem nasceu um berço evangélico aqui? Levanta a mão. Quem é crente de berço? Tem aquele pensamento, eu nunca fui para o mundo, eu não tenho um testemunho para contar, eu sou muito santo. Aí na cabeça dele é o seguinte, porque ele sempre ia nos cultos, né? Ia nos cultos, subia um cara para pregar e falava assim, eu fui ex-bruxo. Aí, meu Deus, cara,
Cara, o que Deus fez na vida dele? Eu fui ex isso, meu Deus, nossa. E a gente começa a aplaudir, vibrar. Foi ex alguma coisa, agora não deu certo em nada na vida, virou crente. Aí essa pessoa, eu encontrei muitos assim que nasceram na igreja. Puxa, eu queria ter o testemunho do irmão ali para contar também, porque a igreja vibra. Mas para isso eu preciso ir no mundo, experimentar as coisas que o mundo tem para oferecer, para ir voltar para a igreja e para contar. Agora eu tenho um testemunho e vocês vão me ouvir. Aí eu lembro que eu falei nesse culto de jovens, eu disse o seguinte: o maior testemunho não é aquele que foi para o mundo, experimentou as coisas do mundo e depois voltou para testemunhar o que Deus fez na vida dele. Mas é aquele que foi tentado pelo inimigo e permaneceu firme e fiel diante do Senhor. Esse tem um testemunho para compartilhar e liberar sobre as nações. Sabe, irmão, a gente vê que Jesus dá vista quem reconhece que está cego. Como assim, pastor? É você reconhecer que você é pobre, cego e nu, que você está perdido, que você precisa de um Salvador, que você está cego, você precisa de uma visão, de você dizer: eu tenho fome, para você ser saciado pela palavra, para você dizer: eu tenho sede. Então Jesus, Ele te sacia a tua sede. Lembra quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana? Quem lembra disso? Encontrou a mulher samaritana, um ambiente totalmente feminino, imagina como se fosse um salão de beleza. E aí Jesus começa uma conversa com ela, dizendo: da água que eu te der, você não voltará a ter sede. E ela diz: Senhor, me dá dessa água, para que eu não venha aqui buscar. E Jesus vai continuando dizendo: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, a água que ela bebia, se você olhar o contexto todo, era a água da prostituição. Por isso que Jesus diz: vai chamar o teu marido. Senhor, não tenho marido, dissestes bem, porque você já teve 5 maridos e o que tem agora não é teu. Percebe que Jesus não operou um milagre para a mulher samaritana, mas ela creu a partir da palavra, da conversa com Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Que nós queremos ver milagres. Nós queremos ver coisas extraordinárias, mas na maioria das vezes Jesus está operando na simplicidade da nossa vida. Nós que não estamos vendo, porque há uma arrogância dentro de nós, uma altivez dentro de nós, uma autossuficiência dentro de nós, achando que as nossas habilidades têm poder para nos salvar. O nosso conhecimento tem poder para nos salvar, é uma grande mentira. Estou aqui para dizer para você que somente Jesus pode te salvar. Somente Jesus pode te curar da tua cegueira. Somente Jesus pode fazer o coxo andar. Somente Jesus pode fazer o surdo voltar a ouvir. Eu lembro uma vez que estava pregando num culto e tinha um surdo, um mudo. E aí tinha um amigo nosso que estava junto com a gente e falou assim: cara, eu vou orar por aquele surdo e mudo. E aí eu pregando e tinha uma menina traduzindo em Libras. E aí aquele irmão assim: cara, eu vou orar por ele, ele vai ser curado. Aí no meio do caminho o Espírito Santo parou ele dizendo o seguinte: você vai passar a maior vergonha da tua vida. Eu não vou curar ele. Eu tenho poder para curar ele. Mas não vai ser através da tua vida. Em nenhum momento você parou para amar o surdo e mudo. Sabe o que libera o poder de Deus de cura? É o amor pelas pessoas, irmão. Por isso que Paulo diz: se não tiver amor, de nada valerá. Se não tiver amor, não existe ministério. Se não tiver amor, não existe dons. Se não tiver amor, não existe cura. Não há libertação, não há salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nesta noite? Para você abrir mão da sua arrogância, para você abrir mão da sua altivez, do seu orgulho, da sua soberba, da sua autossuficiência e dizer: Senhor, eu estou cego. E deixa eu falar uma coisa: não há nenhum pecado nisso, pelo contrário, é quando nós nos colocamos diante do Senhor, que nós mesmos não temos poder para nos salvar, para nos curar, irmão. Eu estava meditando nesse texto, eu falei: Deus, eu estou cego. Eu estou cego, literalmente. Foi aí que Jesus disse: aí sim, agora eu posso te usar. Senhor, eu tenho fome. Aí sim Jesus traz o pão que nos alimenta. Jesus, eu tenho sede. E Jesus nos dá a água da vida para nós bebermos e sermos saciados. E deixa eu falar uma coisa: quanto mais você come, mais fome você tem. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Quem está entendendo isso? É quando nós nos entregamos completamente ao Senhor. Nos entregamos de forma voluntária, de forma
totalmente intencional diante do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer: entregue-se como sacrifícios vivos diante do Senhor. Deixa eu falar uma coisa: o sacrifício ele não quer se colocar diante do altar do holocausto, mas ele se esforça dizendo: eu preciso estar nesse lugar, porque através disso eu serei curado, através disso eu serei salvo, através disso eu serei liberto daquilo que me aprisiona a minha vida inteira. Deixa eu falar uma coisa: a religiosidade é muito comum, principalmente com aqueles que estão há muitos anos dentro da igreja. Muitos anos. Aprenderam a fazer, mas não aprenderam a ser. Não aprenderam a cultura da mesa, a cultura da comunhão. Sempre foi considerado como alguém importante se estivesse fazendo alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa: antes de Deus ter a tua mão, Deus quer o teu coração primeiro. E nós que estamos em posição de liderança, nós não somos melhores que vocês, pelo contrário, nós estamos com balde e a toalha na mão para servir cada um de vocês e impulsionar a jornada de vocês. E Jesus quer nos curar nesta noite. Eu tenho isso muito no meu espírito, que Jesus quer nos curar nesta noite. Quer nos curar da cegueira espiritual que nós entramos muitas vezes na nossa jornada. Glória a Deus. Vamos entrar nesse lugar, pedir: Jesus, abra os olhos do meu coração, Senhor. Tira a autossuficiência do meu coração. Feche os teus olhos. Se você puder fazer essa oração, dizendo: Senhor, tira a cegueira do meu coração, Senhor. Tira a altivez do meu coração. Se você tem vivido uma vida debaixo de um orgulho, debaixo de uma soberba, debaixo de uma cegueira espiritual, se coloque agora neste momento e peça ao Senhor: Senhor, me cura. Cura-me da minha cegueira, Senhor. Cura-me da minha cegueira, Senhor. Leve-me a esse lugar de liberdade no teu espírito. Eu queria que neste momento você orasse e pedisse, deixasse o Espírito Santo ministrar o teu coração neste momento. Espírito Santo, vem, Senhor. Vem neste lugar, sonda as intenções do nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos e mostre, Senhor, mostre as áreas da nossa vida que nós precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender. E o Senhor derramar a tua alegria, o teu bálsamo sobre a minha vida. Vamos lá, levante sua voz.